Estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso painel regional. Você confere, acompanha com a gente, né, de segunda a sexta-feira, sempre às 10 da noite. Entrevistas, discussões, debates, né, os temas que envolvem a Baixada Santista e o Brasil sendo discutidos e debatidos nesse espaço importante aqui na TV Santa Cecília. E a gente tem sempre um primeiro encontro ao longo do dia, que é o painel regional Debates, sempre a partir da 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, com personalidades do Brasil e da região, discutindo, debatendo nas nossas bancadas, né, o crescimento, o desenvolvimento, os problemas da nossa região metropolitana e, claro, a pauta e os temas nacionais também. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o advogado, jornalista, né, e liderança sindical sempre muito importante, nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez nos dá o prazer da participação e da colaboração com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Boa noite, Boturão. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer debater, discutir, conversar, porque nós precisamos trocar informações, nós precisamos discutir como participar, porque, na verdade, a reclamação individual não leva a nada. O que leva é a discussão de maneira que a gente possa encontrar os encaminhamentos para os sérios problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Muito bem, vamos conversar aqui com o Uriel a respeito desses sérios problemas do dia a dia, não é? Das questões mais importantes que estão na pauta nacional num ano de eleições, que é sempre um ano bastante difícil, um ano complexo, um ano bastante complicado. E, claro, como acontece a cada 4 anos, a cada eleição presidencial ou a cada eleição geral aqui no país, né, tem sempre o recheio da Copa do Mundo. E este ano, não é, com um tempero especial, porque a Copa do Mundo é aqui, a Copa do Mundo é no Brasil, daqui a exatos 30 dias. Atentou para isso, né, Uriel? Estamos a 30 dias, a um mês, a partir de hoje, a partir de hoje, da abertura da Copa do Mundo. E escolheram uma data interessante para abrir a Copa do Mundo. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. É uma situação interessante e, na verdade, a Copa do Mundo, nós lamentamos alguns aspectos em relação à Copa do Mundo, que começa pelo fato de que nós, no Brasil, precisamos aprender a planejar. A Copa do Mundo está prevista desde 2007. Então, nós já deveríamos, de 2007 para cá, e dar todo o encaminhamento necessário. E o que a gente vê hoje é uma situação que, em certos aspectos, dá uma certa preocupação se vai dar certo ou não. E não estou me referindo ao resultado do futebol em si, mas à estruturação dessa Copa do Mundo. Eu só vou dizer uma coisa para você, viu, Uriel? No que diz respeito à Copa do Mundo, né? No que diz respeito a planejamento, no que diz respeito a tudo isso, esses grandes eventos esportivos, quando fogem da Europa ou dos Estados Unidos, né, eles realmente deixam sempre uma grande interrogação no ar. Antes da gente passar aqui por os 3014 52 81, você sabe, é o nosso telefone, está sempre na sua telinha, né, para você entrar em contato com a gente, ligar e participar conosco. Por exemplo, a Copa do Mundo. Há quem defenda que a Copa do Mundo jamais deveria sair do continente europeu. Olha, eu sou contra. Eu penso que nessa situação, em sendo futebol um esporte, eu diria, mundial, é um desafio. Agora, o que eu discordo, no caso, é de alguns encaminhamentos. Como, por exemplo, inaugurou-se ontem o aeroporto de Cumbica. A terceira... Não é? A terceira via lá, a terceira pista lá, a terceira... Ora, nós não podemos ficar nessa expectativa de inaugurar o Itaquerão, inaugurar não sei o que, inaugurar não sei o que. Nós já devíamos estar preparados para que isso acontecesse. Há um ano, pelo menos. Pelo menos. E eu chamo a atenção para um aspecto também que, para mim, é da maior importância. A Copa do Mundo, ou a Olimpíada, um esporte, ou um campeonato desse porte, pode chamar para cada comunidade a possibilidade de evolução. Então nós temos, por exemplo, a hotelaria, nós temos o comércio, nós temos os bares, restaurantes e assim por diante. Esse pessoal que lida com essa área já não devia estar simples e tão somente se preparando para a Copa do Mundo. Esse pessoal deve estar muito preocupado, muito temeroso. Muito temeroso, porque quando vem A grande chance de você fazer uma publicidade institucional, né, incomparável, inimaginável, né, do país, né, pelo mundo afora, né, e há a possibilidade que aconteçam aí, o medo, o receio de que aconteçam aí problemas seríssimos, né,
de questões de aeroportos, questão de transportes e até questão da segurança pública, né? Que a gente pois é, e aí eu tem fico temores chateado, mais profundos ainda, né? eu fico chateado de ouvir um dirigente de esportes da FIFA dizendo que o Brasil não é a Alemanha. Uma comparação assim maldosa, porque na verdade nós temos... Jerome Valk, né? Não é? Novamente, aquele que disse que o Brasil precisava de um chute nos fundilhos. Exatamente. Há um ano e pouco atrás, né? Claro. Então o que a gente percebe nessa história é que a FIFA, você falou a questão do futebol tinha que ser somente na Europa, a FIFA, no caso, ela lida com dinheiro. A preocupação da FIFA é dinheiro, não é o esporte em si. Então eu entenderia isso como um grande desafio. E outra questão que também não se pode esquecer, nós temos o esporte bretão nosso, o futebol, uma desorganização tremenda em termos de clubes. Todos os clubes brasileiros estão quebrados. Todos, sem nenhuma exceção. E aí é que de vez em quando passa pela minha cabeça a seguinte experiência. Será que não há interesse de um sistema universitário de preparação de quadros que possa trabalhar nos clubes na parte econômica? Porque nós temos a contratação de médicos, a contratação de gente que lida com a educação física, os próprios técnicos. Por que não se discute essa questão? Por que deixar por conta de um dirigente de um clube a decisão sobre investimento, a decisão sobre o que vai gastar, a decisão sobre o que vai receber? Parece-me que não é o correto. O clube é uma empresa. Então, numa situação como essa, eu vejo isso como uma oportunidade para a gente avaliar, fazer uma reflexão e pensar que se você não fizer investimento, mas, sobretudo, se não fizer planejamento, a coisa não dá certo. Ah, não tem dúvida, né? Concordo plenamente com o que diz o Uriel. Mas é uma característica nossa, né, o Uriel? Quando a Copa foi destinada, né, e designada para o Brasil em 2007, ou seja, tínhamos 7 anos de planejamento. Era tempo mais do que suficiente para você melhorar as rodovias, para fazer determinados investimentos em ferrovias. Talvez não fosse assim um tempo tão importante, né? Nós tínhamos algumas ferrovias, algum projeto. A história do Tremo Sul, né? O Rodoanel, o Tremo Sul do Rodoanel. O Rodoanel saiu, o Ferroanel, que em tese vinha paralelo, né? Acompanhando o Rodoanel, não aconteceu, não saiu. Ninguém explica isso, né? Continua um interesse puramente rodoviário, né? Parece que não há interesse em se transformar essa coisa, embora grandes economistas, especialistas no assunto, cansem, não é, de repetir que o transporte ferroviário é muito mais barato, né, e minimiza a questão da mobilidade urbana, não há investimentos em ferrovias no país, né? Mas aí nós temos desde a época do Juscelino Kubitschek. JK, né? JK, lá nos idos de 56, quando vieram para cá as primeiras montadoras, a Mercedes, a Scania, e interessava para elas vender o quê? O caminhão. Consequentemente, era preciso esvaziar as ferrovias. Acabaram-se as ferrovias no Brasil. E você pega na Europa, você pega em Portugal, vai até a Finlândia de trem. Conforto, muito mais rapidez, muito mais segurança, e com isso a gente vê... Passeios bonitos, maravilhosos. E uma colocação que eu faço, em termos, vamos analisar sobre o aspecto econômico. Onde estão os nossos empresários que não pressionam no sentido de conseguir as verbas, porque uma rodovia ou uma ferrovia não é de graça, é muito dinheiro em jogo. Por que nós não investimos nisso? Eu não entendo até hoje. Por que a classe empresarial não faz pressão suficiente para fazer tais projetos que levem em consideração não apenas e tão somente a construção de uma ferrovia. Para construir uma ferrovia, você tem que ter toda a estruturação que leva trilho, madeira, os próprios equipamentos que serão usados. O que está faltando para o nosso empresariado nesse campo? A gente não sente, da parte do empresariado, esse interesse em fazer isso. E aí, em tese, segundo os especialistas dizem, né, um deles até o José Manuel Ferreira Gonçalves, que lançou um livro tratando sobre esse tema, teve aqui no programa Painel Regional Debates, né, foi radialista aqui em Santos, né, engenheiro também, e defende essa tese aí de transformar aí
transporte no Brasil em transporte ferroviário, né? Deixar-se aí o viés rodoviário para se investir em ferrovia. E ele provou aí, claramente, pelos estudos que ele tem, pelas opiniões que ele ouviu, que seria até muito mais barato, né, a questão do frete, né, e o produto final talvez pudesse ser barateado também com relação a essa alternativa. Mas, infelizmente, isso não acontece. Havia expectativa com relação à Copa do Mundo. Quando o Brasil foi escolhido para país sério, falava-se no trem-bala. Lembra dessa história? Sim. Faremos do trem-bala, que sairá do Rio de Janeiro, passará por Campinas, né, e fechará a viagem em São Paulo, né? Aí o trem-bala foi esvaziando, sumiu a história do trem-bala, pararam de falar no trem-bala. Mas imaginava-se que outro tipo de investimentos a gente teria, né? Vamos fazer o primeiro intervalo aqui no painel regional e a gente volta em instantes para continuar essa conversa sempre interessante aqui com o nosso Uriel Vilas Boas. Nosso painel regional, né, com prazer recebendo o nosso Uriel Vilas Boas, que participa aí com frequência conosco, né, comentarista e sindicalista, jornalista, advogado também, figura absolutamente antenada aí com as questões da região e com as questões nacionais também. Ligue para cá, participe conosco, envie aí o seu comentário, né? Estamos entrando aí nos 30 dias derradeiros, né, para a abertura da Copa do Mundo e a estreia da seleção brasileira, que será 12 de junho às 17 horas no Itaquerão, não é? Os corintianos não querem chamar assim, eu acho que se chamar... O que você acha, Uriel? Acho que é melhor chamar de Itaquerão do que pelo nome que a FIFA deu, que é a Arena São Paulo, né? Mas vai ficar pior a emenda que o Soneto, né? Mas parece que a Federação Paulista colocou lá Estádio de Itaquera. Estádio de Itaquera. De Itaquera. Quer dizer, não deu nome a um estádio que é muito importante. Agora, sem ironia, sem que seja interpretado de outra forma, eu particularmente, quando a seleção brasileira entrar em campo, se não for usar o uniforme da seleção brasileira, se mudar de cor, eu não saberia dizer que é a seleção brasileira. Por causa dos jogadores que estão convocados? Porque nós não conhecemos. A metade da seleção brasileira não tem, assim, uma relação direta com o futebol brasileiro, né? Exatamente. Jogaram ou muito pouco aqui, muito pouco tempo, ou nem jogaram em clubes brasileiros, né? E são jogadores que não tem aquela vibração, pelo menos demonstra isso, não tem aquela vibração de quem está lutando mesmo. Eu lamento. Eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol, mas essa Copa é por demais interessante em termos de reflexões, em termos de debates, de discussões, porque chegou-se a um ponto, estádios, estrutura, tudo é motivo de discussão e de expectativa. Realmente, dia 12 de junho, está tudo certo para dar o pontapé inicial? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que não estará tudo certo, mas como sempre, né? Dizem que Deus é brasileiro e dá sempre um empurrãozinho, né? Eu acho que as coisas acabam funcionando. A FIFA fez uma Copa na África há 4 anos, né? E as coisas acabaram funcionando, né? Com todos os problemas que tínhamos lá na África do Sul, problemas de segurança que eram terríveis, né? Os jornalistas que lá estiveram acabaram tendo que ser protegidos, né? De uma maneira até excessiva, ficaram todos até meio tensos com tudo que acontecia por lá. E a coisa acabou dando certo, acabou acontecendo a Copa, não houve nenhum problema assim mais grave que tivesse repercussão internacional. Eu tenho a impressão que aqui isso também vai se repetir. Agora, o problema é que a gente esperava o tal legado da Copa do Mundo, né? Que legado é esse que pode ficar? Por exemplo, a gente falou no primeiro bloco, né, a questão do turismo, né? É uma publicidade institucional, né, para o mundo inteiro do país, e a gente espera que ela não seja manchada aí por episódios ruins, como problemas sérios em aeroportos, né? Problemas de transporte, de trânsito, né? De mobilidade urbana e especialmente questão da segurança, que preocupa muito, né, Uriel? Veja bem, Buturão, eu interpretaria da seguinte maneira. Nós podemos dizer que hoje nós temos, independente da Copa do Mundo, nós temos tranquilidade em qualquer capital desse nosso país? Não temos. E aí passa pela minha interpretação a necessidade de que nós tenhamos um policiamento preventivo, que nós tenhamos um planejamento de como a polícia deve agir, mas, sobretudo,
eu não interpretaria e gostaria de também avaliar até onde o papel da imprensa pode ser utilizado no sentido de não ser tão pessimista em relação ao clima que nós vamos enfrentar na Copa do Mundo. Porque se nós levarmos em consideração as manifestações que foram feitas até hoje, desde junho do ano passado, eu gosto de, às vezes, argumentar que aquelas manifestações não foram manifestações populares do Brasil. Foram manifestações localizadas e em alguns pontos, em relação a alguns temas. Por isso que, nesse aspecto de manifestações, eu não tenho muita preocupação, não. Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da segurança. Esse problema existe em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Agora, o que nós precisamos ter cuidado é que não aproveitemos, ou seja aproveitado um jogo aqui, um jogo ali, para que pessoas mal intencionadas façam bobagens. Fora isso, eu sou muito tranquilo em relação a essa questão e gostaria que a gente tivesse um pouco mais de otimismo em relação ao que vai acontecer. Questão das passeatas, você acredita que elas vão ser retomadas, não? Não. Não acredita? Não. O que aconteceu em junho do ano passado? Não. Eu foi diria para você. Já ficou para a história. Não, eu diria para você, Butorão, se eu te perguntar qual era a pauta de reivindicação ou qual era a pauta de luta de quem fez as passeatas. Começou com a história lá do transporte. Do transporte coletivo, né? E isso o valor da passagem. E isso era a motivação no Brasil? Não. Em São Paulo. Em alguns lugares. Em alguns lugares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, aí eu vou falar como sindicalista. Nós temos, no movimento sindical, quando você vai à luta, você estabelece uma bandeira de lutas. Você estabelece uma pauta de reivindicações e a quem serão encaminhadas. No que você as encaminha, você vai querer respostas para dizer à massa que aprovou o que você está pleiteando. Hoje você não tem, em lugar nenhum do Brasil, essas questões. Esvaziaram. Então, foi coisa assim muito programada e, a meu modo de ver, muito mal programada, porque eu não sou contra manifestações. Venham de onde vier. O que nós queremos, efetivamente, é que elas tenham como objetivo solucionar um problema. Em qualquer circunstância. E eu cito até um exemplo. Nós estamos vendo aí a questão, quando a gente insiste na questão da segurança pública, a imprensa, pesquisadores já constataram que a comunidade não procura solucionar problemas de segurança, participar da discussão de problemas. Começa pelo prédio onde mora, pela rua onde mora, pelo bairro, não discute essas questões. E esvaziando as ruas, o que significa? Você dá a entender que você está com medo. E no que você está com medo, a coisa começa a complicar. Eu não acredito em novas passeatas no sentido assim de Brasil, no sentido de povo. Usar assim, a população, o povo está insatisfeito, o povo, é muito complicado usar essa expressão. Passeatas pontuais, sim, eu até acho que podem acontecer, né? O dia da abertura da Copa do Mundo, por exemplo, estarão várias autoridades, estará o presidente da República, estará o governador do estado, estarão todos reunidos ali no Itaquerão, né, para a abertura da Copa. Eu tenho a impressão que haverá lá haverão alguns movimentos, faixas, aquela coisa toda. Então, agora, o foco, não é, propriamente dito, né, que como você colocou, eu também não sei se as pessoas vão conseguir transmitir e fazer com que isso ganhe corpo, né? Porque nós temos que analisar o que mexe com o interesse da população. Vamos discutir saúde, educação, segurança pública, transporte, habitação. Se você estabelecer uma pauta desse tipo, mas dando indicativo, e mesmo essa pauta não atinge todo mundo ao mesmo tempo. Não atinge todo mundo que gostaria que esse problema fosse solucionado. Então isso dificulta um pouco o encaminhamento. Agora, o que eu entendo é que nós poderíamos aproveitar essas questões para realmente elaborar um plano de trabalho no sentido de querer que o orçamento público municipal, estadual, federal, leve essas verbas necessárias para essas questões serem aplicadas. Nós não fazemos isso. Então há um descompasso muito grande, porque nós vivemos num país continental. O Brasil é um país continental e, mais ainda, já há estatísticas comprovando que a população do Norte e Nordeste teve uma melhoria
nesses últimos anos. E significa que, consequentemente, ela está um pouco mais satisfeita do que estava, não é? E isso, para mim, dificulta, e eu não aceito a argumentação que o povo brasileiro está protestando, a população está protestando. Claro, coisas erradas existem, sem dúvida, mas o que nós precisamos efetivamente é estabelecer um plano de trabalho, uma pauta de reivindicações, os encaminhamentos racionais para que a gente entenda a solução. E quando você fala na inauguração, os esquemas que vão ser montados de segurança muito grandes, e mais ainda, capaz da presidente, o governador, tá descerem de helicóptero. Claro, sem dúvida. Não vai ter eu não vejo esse risco, não. Lá de cima, né, movimentação e tal, vamos até confundir, né, a movimentação dos torcedores com a movimentação dos haverão manifestantes, evidentemente. Sim, claro que com haverão mas não é massa. Isso não vai acontecer. Mas eu estou dizendo, para encorpar esses movimentos, a gente tem uma certa dúvida, né? O estádio vai caber o quê? Umas 80 mil pessoas? Para a abertura da Copa? Não sei se chega a tudo isso, não. O Itaquerão não chega a tanto. 45 mil, né? Parece que o estádio é feito para isso. Mais umas 20 ou 25 mil, talvez 70 mil, 65 mil, acho que por aí, 70 mil. Eu não vejo esse risco, não. Então vamos fazer mais um intervalo, já voltamos para o nosso terceiro bloco aqui do painel regional. Estamos de volta aqui com o nosso Uriel Vilas Boas, né? Uriel que poderia ser, além de jornalista e advogado, né, e sindicalista importante, tradicional aqui na nossa cidade, né, um cientista político, né, porque é um grande observador, está sempre antenado com as questões importantes da região e do país. Né? Como nós estamos há 30 dias da abertura da Copa do Mundo, estamos falando muito da Copa do Mundo, no legado, se vai ter legado, se não vai ter legado, esses problemas todos estão colocados aí, linkando com a discussão política, com as questões sociais que estão colocadas aí, estão postas diariamente, né, o Uriel? E rapidamente vou dar uma pincelada nas últimas pesquisas de opinião que vêm sendo divulgadas, e em todas elas demonstram que a presidente Dilma caiu aí 7, 8 pontos de janeiro para cá, então é uma queda realmente fora da margem de erro, é uma queda realmente da intenção de voto na presidente, e o presidenciável Tucano Aécio Neves, senador Aécio Neves, ex-governador, subiu praticamente na mesma proporção, 6, 7, 8%, com a subida também do Eduardo Campos, ex-governador do Pernambuco. Há 4, 5, 6 meses atrás era praticamente absurdo, né? Você discutir essa possibilidade, não do segundo turno, mas essa queda assim, tão rápida, né? Tão brusca da presidente. E hoje não se fala em outra coisa a não ser um segundo turno hipotético. E algo que me deixa surpreso já, essa movimentação no PSB, né? PSB Rede, né? De já haver uma separação, um racha, né? Uma tentativa de marcar território em cima do candidato do PSDB, Aécio Neves. Você acha que é um pouquinho cedo para esse tipo de coisa, não, Uriel? Isso não vai fortalecer, dar mais fôlego à presidente Dilma, não? Olha, eu diria que eu fiquei surpreso com as declarações da candidata vice, né, do Eduardo Campos, e pareceu-me, pela experiência dela, porque ela não lida com política há tão pouco tempo assim, umas declarações que, paradoxalmente, se de um lado as pesquisas mostram uma queda da Dilma e a possibilidade de subida dos dois outros candidatos, essas declarações dela parece-me que é um balde de água fria, porque essa divisão não interessa a ambos nesse momento. Não é bom para eles essa divisão. E as declarações dela mais do que o Eduardo Campos, ela fala mais do que ele, e declarações agressivas. Eu penso que nesse aspecto vai favorecer a Dilma. Eu acho que não vai ter segundo turno da forma como eles estão colocando, porque a campanha não começou efetivamente, e fica o Eduardo Campos e o Aécio Neves em posições, vamos dizer assim, acomodadas. Mas, em verdade, o que nós temos de propostas efetivas do Aécio Neves e do Eduardo Campos até agora? Nenhuma. Eles se limitam a fazer críticas ao governo atual. Há uma curiosidade no Aécio, né? Ele recuperou, não é, aquilo que o PSDB deixou para trás, né? Ou tentou enterrar, não é? Que foram os feitos, não é, e a política implantada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? Porque as duas candidaturas que seguiram, né,
Serra em 2002, depois Alckmin em 2006, e o próprio Serra de novo agora em 2010, na última, né? E um deles fez questão de defender o governo Fernando Henrique, né? A implantação do real, a estabilidade econômica do país, foi algo importantíssimo, né? Privatizações que aconteceram, equívocos que foram cometidos, tudo isso precisa ser criticado, claro, evidentemente, colocado na sua devida importância. Mas os candidatos do PSDB não defenderem publicamente, né, o seu próprio governo, isso acho que foi uma falha grave dos dois candidatos, tanto Serra quanto Alckmin. Parece que o Aécio tenta recuperar um pouco isso agora, né? E há uma situação interessante. Uma das críticas que é comum você ouvir por parte da oposição em relação ao Bolsa Família, que, queiramos nós ou não, tem influência muito grande pelo número de pessoas que atinge. O Aécio Neves tenta fazer crítica que o reajuste do Bolsa Família foi insuficiente. Então, isso mostra uma situação assim, um tanto ou quanto conflitante com a posição do PSDB. E, além do que, Aécio Neves, a meu modo de ver, impôs a sua candidatura. Tanto é que você não vê Alckmin falando nele. Você não vê Alckmin comentando, e no caso, em se tratando do estado mais importante da federação, e onde o PSDB está há 20 anos no poder, isso tem um significado. Eu tenho a impressão que quando chegar na hora mesmo, a campanha começa televisão e rádio dia 19 de agosto. Faz muito tempo ainda pela frente. Muito tempo. E além do que, a presidente Dilma vai ter chance de correr esse país, tentar recuperar esse peso relativo à questão aí do problema da Petrobras, a própria inflação. Crescimento baixo. Tudo isso aí vai ter repercussão. Eu acho que, eu não diria que a situação do Aécio e do Eduardo Campos ainda é tranquila. Ainda está ali, vamos dizer assim, num patamar muito baixo em relação ao que poderia ser em se tratando de dois candidatos de oposição. Imagino também, eu penso mais ou menos como diz o Uriel, né? Eu entendo que haverá segundo turno, né? Eu entendo o seguinte: se Lula, presidente em 2006, candidato à reeleição, né? Com o governo voando em céu azul de brigadeiro, né? A economia para cima no mundo inteiro, ele com o carisma que tinha, com a popularidade que tinha, acabou indo ao segundo turno contra Geraldo Alckmin, né? Eu imagino que a presidente Dilma não conseguirá segurar a reeleição no segundo turno. É favorita, na minha opinião, mas para uma eleição em dois turnos. E concordo com o Uriel plenamente, né? Acho muito cedo para que, especialmente o candidato do PSB, ou a Marina Silva, como coloca o Uriel, já tentarem marcar território em cima do candidato tucano, né? Luiz Bisafogo, lá do Chico de Paula, um abraço, Bisafogo. Uriel, qual o prazo que, por ser substituída a candidatura de um presidente, exemplo a Dilma, sai às vésperas da eleição e entra Lula logo em seguida? Você sabe o prazo? 48 horas. 48 horas. Segundo eu tenho essa informação, né, de gente especializada em direito eleitoral, até 48 horas você pode substituir o candidato. Mas eu diria, esse é o aspecto legal, mas eu diria que politicamente isso não vai acontecer. Eu tenho a impressão que o Lula vai jogar peso, muito peso, na candidatura da Dilma. Ele vai ser inclusive um dos coordenadores da campanha, e esse risco ela não vai correr, não. Não nos iludamos que a situação hoje é uma, daqui 30 dias vai ser outra situação, e assim sucessivamente. Então, mas em termos legais são 48 horas. Olha, o Nito Dalemó diz assim: como é que vocês avaliam os preços subindo cada vez mais em nossa cidade, né, aqui em Santos, né? E até em lanchonetes, esse pré-copa preocupa? Olha, Santos é caracterizada por ser uma cidade realmente que os restaurantes, enfim, lanchonetes, praticam alguns preços, né, um pouquinho salgados realmente, né? Nós tivemos algumas pesquisas, você lembra? Questão de 2 anos, 3 anos atrás, que colocavam a cidade de Santos como a terceira, a quarta ou quinta, não sei exatamente, né? A cidade mais cara do país para se comer
fora de casa, né, Uriel? E isso é um absurdo, porque nós, ao invés de atrair o turista, isso espanta, porque quem vem para cá gasta desse jeito, vai divulgar. E nesse aspecto a propaganda é negativa. É lamentável o nosso empresariado não perceber isso. É lamentável. Nós podíamos ter uma sequência de preço, não, claro, baixando o preço, mas um preço razoável. Isso não acontece, lamentavelmente. E digo mais, né? Quem já viajou um pouco aí por aí, que já encontrou com turistas, enfim, né? Quem já atuou, agiu como turista, quem já foi turista, né? Procura preço. Qualidade e preço, né? Mas não é que a gente não tenha qualidade aqui em Santos, a gente tem muito bons restaurantes, boas lanchonetes, enfim. Mas essa questão do preço, como disse o Uriel, é muito significativa, porque o cara vai fazer a conversão, né? E vai fazer a comparação com o que ele pagou lá, onde ele consumiu na Europa, onde ele consumiu nos Estados Unidos, entendeu? Isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Marinés Jardim Santa Maria. Uriel, sou aposentado, né? Os aposentados e pensionistas vivem tentando criar uma campanha salarial, que o movimento sindical procura fazer para que essa campanha dê frutos. Qual é o posicionamento dos sindicalistas? Isso é sempre uma questão a ser discutida, a ser debatida, né? Eu responderia, a colocação dele é muito inteligente, porque, na verdade, quando você está trabalhando, você está na ativa, você faz campanha salarial e especifica o que você quer. Você apresenta a sua reivindicação. Aposentado precisa fazer o mesmo. É que nós estamos tentando incentivar o movimento sindical a levar que o aposentado diga quanto quer receber de reajuste, para que depois não fique dizendo que recebeu um reajuste inadequado e coisa e tal. É questão de participação. Agora, na categoria, por exemplo, na sua categoria, metalúrgicos, por exemplo, há algum movimento aí para próximo, uma reivindicação próxima, não? Não, nós temos, não só nossa categoria, não. Nós temos, na quinta-feira, agora, uma reunião lá no Sindicato dos Concertadores, onde vamos avaliar a posição dos 4 deputados federais de nossa interessante. região. Você falou isso no painel debates exatamente. da última sexta, né? Nós tentamos contato com os 3 deputados federais, porque a Maria Lúcia Prandi não estava como deputada ainda na época, e não recebemos resposta deles até agora. Queremos saber qual foi o percentual que foi colocado no orçamento federal que será votado. Vocês estão convidados para essa reunião? Estão convidados. Quando é a reunião? Quinta-feira, às 10 horas da manhã. Mas quinta-feira eles têm que estar em Brasília. Não, desculpe, eles não estão convidados. Nós tentamos falar diretamente em cada escritório deles, não recebemos resposta. Por que não joga essa reunião para uma sexta-feira, para uma segunda-feira? Porque nós queremos discutir nessa quinta-feira o que fazer na sexta, sábado, domingo ou segunda, quando eles estarão aí. Tá certo. Nós queremos nos preparar. Então eles poderiam encontrá-los no final de semana. Nós queremos que eles digam claramente, fizemos isso ou não fizemos, ou está sendo feito ou não está sendo feito. O que nós não aceitamos, aí nós mandamos um recado para os aposentados, é que nós não podemos ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Temos que ir atrás. É verdade, né? Quem sabe faz a hora não espera acontecer, já dizia o André, né? Já dizia o André. Perfeito. Eu assisti o filme Getúlio no último final de semana, eu indicaria esse filme para as pessoas assistirem, né? Quem é político, quem não é político, quem gosta de política, quem não gosta de política. É um filme sobre a história, né? A história do Brasil, e mostra lá os momentos, praticamente os momentos finais, né? Da vida mês finais, o trecho final do governo, da presença de Getúlio Vargas no poder. É realmente muito interessante, né? Eu tenho a impressão que as pessoas vão gostar. O filme realmente é muito bem produzido. Tony Ramos dá um show, né? A interpretação de Getúlio Vargas. Você que não assistiu ainda, Uriel, é uma boa dica para você, viu? Sem dúvida que irei assistir, porque foi no tempo do Getúlio que se aprovou a Previdência e a CLT. Se criou a Petrobras. Mas não se deu em função pura e simplesmente da iniciativa dele. É porque já havia movimentação popular nesse sentido. Então temos que aproveitar, sim, essa história. Uriel, prazer receber você mais uma vez. Obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu gosto muito de debater com vocês aqui, porque, como eu disse, nós precisamos falar. Precisamos ouvir também, debater e buscar saída para os problemas que nós estamos enfrentando. Obrigado a você que acompanha a gente, mais um painel regional. Voltamos amanhã, sempre às 22 horas, amanhã na sequência do JB, né? Mas às 1h30 da tarde tem o painel regional debates, que é o nosso primeiro encontro do dia. Até amanhã. Tchau.